Tribuna no Ar. Bem-vindas e bem-vindos ao Tribuna no Ar, o podcast que escuta, investiga e compartilha as vozes que movem Juiz de Fora e o Brasil. Eu sou Lucimar Brasil e nesse episódio especial do Mês das Mães, o tema é pesado, mas é necessário: a entrega materna e a exaustão invisível. Vamos falar de sobrecarga, exaustão, falta de rede de apoio e a idealização da mãe perfeita. E do que acontece quando ninguém cuida dessa cuidadora. Para esse papo, eu recebo 3 mulheres que são mães, profissionais e fontes de luz e verdade. Estou aqui com Flávia Cadinelli, educadora, jornalista e criadora do Movizen, Instituto de Meditação Urbana, a paz que cabe na sua rotina. É mãe da Melina, de 10 meses. Quem está aqui com a gente também é a Fabiana Dias, que é mãe de 2 filhas, a Alexia e a Liz. Ela é sócia da Alfa Vidros e Esquadrias. Quem está com a gente aqui também no estúdio é Priscila Vieira, psicóloga com foco no cuidado feminino. Ela se dedica especialmente ao cuidado de mulheres adultas, oferecendo também grupos terapêuticos. É mãe da Flor, de 4 anos. Se você é mãe, conhece uma mãe ou foi criada por uma, esse episódio é para você. Então vamos começar, sejam todas bem-vindas. Muito bom estar aqui com vocês, compartilhar esse momento que eu tenho certeza que vai ser riquíssimo. Nós vamos sair daqui transformadas, assim como quem está ouvindo a gente também, né, gente? Sejam bem-vindas. Obrigada. Flávia, vamos conversar com você. Você é uma referência quando a gente fala de equilíbrio, de meditação, né? Mas como é que foi vivenciar a chegada da Melina dentro dessa sua busca por paz? Olá a todos, um prazer estar aqui com você, Lucimar, essa mulher que eu admiro, com colegas aí também, né, de missão materna, empreendedoras. Bom, a minha jornada com a Melina, ela foi muito fluida, muito gostosa, bem diferente do que eu imaginava. Eu era uma pessoa que tinha um certo receio de estar grávida, do processo da gravidez, da mudança do corpo, né, dos hormônios. Então eu tinha um certo receio, mais do que ver o neném no meu colo, eu tinha esse receio da gestação em si. E como eu já trabalhava há quase 15 anos no autoconhecimento, né, então já mais de uma década que eu medito, então tudo que eu ensino, eu primeiro vivenciei nos meus próprios processos, para depois passar para outras mulheres, mães, e também algumas que não, né, eu tenho clientes hoje que não são mães. Então, para mim, já foi um processo mais gostoso mesmo, por todo o trabalho que eu já tinha feito. E ainda assim, o puerpério, que para mim foi a fase mais desafiadora, né? O primeiro, o segundo mês, eu brinco que, nossa, se eu que sou zen e faço todas essas práticas, tô desse jeito, eu imagino, assim, eu tive muita compaixão às mulheres que não têm rede de apoio, porque eu tenho, né? Ou que não tem um companheiro participativo, que eu tenho, e que não tem acesso à autoconsciência, a práticas de bem-estar, a terapia. Então, realmente, eu falo, eu senti bastante, né, o pós-parto, e a cada vez eu vou ali descobrindo algo novo sobre mim, principalmente, sobre a Melina, sobre a maternidade, e tem sido um processo incrível e intenso. E é um processo de autoconhecimento impressionante, né? A gente descobriu outras facetas, né, que a gente nem imaginava que tinha, e de repente você está ali com aquele serzinho para cuidar, para amar, para educar, né? Então realmente é um aprendizado. Bom, e quem tem uma experiência bem bacana aqui para contar pra gente é a Fabiana, né, Fabiana? A Fabiana foi mãe novamente aos 45 anos, depois que a filha dela, a Alexia, estava com 24 anos, não é isso? Então, como é que foi aí lidar com as pressões externas, tanto da sociedade quanto de você mesma, né, nesse novo ciclo de maternidade? Conta pra gente aí, Fabiana, a gente tá curiosa aqui. Boa tarde a todos. Foi surpreendente, porque eu não planejei a Liz.
ela aconteceu. Aham. E, claro, a gente não pensava mais em ter outro filho, já estava no casamento naquela fase de liberdade, você vai viajar. Eu não me preocupava com a minha filha mais velha, porque ela já tem 24 anos, afinal de contas. E no começo foi, confesso, assustador. Eu imagino quando você recebeu a notícia, Quando, né? quando eu descobri que eu estava grávida. Mas, assim, a gravidez de risco, claro, mas passou maravilhosamente, deu tudo certo. No finalzinho teve ali um estressezinho, mas deu tudo certo. Eu vou te falar que a gravidez foi mais tranquila do que a da minha primeira filha, aos 21 anos. Aham. Você já estava, talvez. Aí tem uma experiência, né? Tem uma maturidade, né, também nossa, né? Que faz com que a gente entenda melhor esses processos, essas mudanças que acontecem com a gente, né? A maturidade, porque a experiência, assim, da primeira gravidez... Foi totalmente diferente, Totalmente. né? Eu falo que eu sou mãe de primeira viagem de novo. Aham. É tudo diferente, tudo diferente. E, assim, muita coisa eu já não lembrava, né? Mas tá sendo muito bom, muito legal e em alguns aspectos mais fácil um pouco, né? Aham. Por mais que seja diferente, mas o beabá continua, né? É. Mas hoje eu ainda tenho dentro da minha rede de apoio a minha filha mais velha, Aham. que isso é bem, bem importante. Aham, com certeza. Mas, assim, passado, né, o susto inicial, eu acho que é bem interessante a maternidade depois dos 40, viu? Aham. É muito, muito interessante. A parte da maturidade ajuda bastante. E a gente já está também mais tranquila, Profissionalmente, inclusive, né? financeiramente, talvez, Aham. e isso dá um suporte, né? Aham. Pois é, que bom, que bom. Bom, Priscila, e aí, do ponto de vista da psicologia, né? Por que a culpa é uma companheira assim tão constante na vida das mães? Eu diria que tem muita expectativa. E digo que essa expectativa não se atualiza. Porque as mães de hoje não são as mães de antigamente, né? Aquela mãe que muitas vezes não trabalhava, né? Que tinha o foco na casa, no lar. Muitas vezes no cuidado, né, desse homem em relações heteroafetivas, né? Essa mulher não existe mais, né? Então, essa expectativa dessa mãe deve ser atualizada. Então, por que há culpa? Porque a gente nunca vai atingir essa expectativa de uma mulher que não existe mais. Certo. Então, meu convite é para a gente atualizar essa expectativa. Fazer um download, Download, aí dessa... vamos recomeçar. Como é a mulher de hoje, né? Muitas vezes a gente está aqui contando as experiências, né? A gente sai para trabalhar, a gente grava podcast, a gente tem relacionamentos de amizade, né? E outros que a gente quer e deve, né, manter e cuidar. Essa mulher, ela tem ambições, né? Essa mulher, ela busca uma maternidade mais consciente, o que exige mais estudo, enfim. Então, essa mulher, ela anda sobrecarregada. Essa ampliação das funções maternas, ela aconteceu ao passo que não aconteceu para esse pai. O pai continua indo trabalhar e volta para casa. Na maioria das famílias brasileiras. Vou trabalhar, exerço a minha função, volto para minha casa. Isso quando existe a figura do pai, paterno, né? Perfeito. Quando existe, quantas mães solos nós temos, né? Ou quantas Estão mães liderando famílias mesmo, chefes de família, né? trabalhando, sendo empreendedoras. E muitas vezes, né, acho que posso perguntar para as mulheres que estão aqui, que têm suporte, que têm muitas vezes um pai participativo, quantas vezes a exaustão psíquica e mental não nos ocupa justamente por essa culpa, justamente por essa expectativa de uma mãe que não existe, que é a mãe perfeita, que é a mãe no cuidado exclusivo, que é essa mãe que tem que pensar o tempo todo nos filhos em primeiro lugar, no cuidado da casa, do marido, e depois, se der nela. Profissional nem aparece, né? Isso tudo vai sendo secundarizado.
Então, a culpa porque há uma expectativa que não é real. E a gente precisa urgentemente atualizar isso. É verdade. Minha mãe é viva, então, graças a Deus, a gente tem a companhia dela. Minha mãe tem 91 anos. Uau. E minha mãe sempre trabalhou fora. A minha mãe começou a trabalhar com 14 anos e quando meu pai a pediu em casamento, ela falou assim, desde que você não me obrigue a parar de trabalhar. Porque ele chegou e falou com ela, que dia que você vai sair do trabalho? Ela, não, peraí, a gente pode buscar, pedir os convites de volta. Minha mãe foi dessas, assim, porque ela queria muito trabalho, né? E não via dificuldade em lidar com as duas coisas. Realmente, eu acho que a gente tem espaço em nós para tudo. É óbvio que tem um momento da maternidade que é muito exigente, igual esse que você está vivendo, né, Fabiana? 4 meses, a criança precisa da gente o tempo todo, né? Você também, né, Flavinha? Com 10 meses. E algo que eu ia comentar com vocês, pegando esse gancho, né, da Priscila, é que a gente está num momento com muitos ruídos. Acredito que a Fabi deve estar sentindo essa comparação aí entre as duas maternidades, porque a gente está num excesso de informação das redes sociais nos últimos anos, discrepante. E eu acredito muito que a culpa também vem da comparação. Né? Então você está ali vendo um recorte de uma rede social em que cada uma está fazendo o melhor que pode com os recursos que tem. Só que ao navegar esse feed, né, em alguns momentos, eu já conversei com mães colegas que falaram assim, a Melina come aquele prato instagramável que tem assim, tudo coloridinho, separadinho. Eu falo, não, né, ela tá no processo alimentar, mas tem dia que não rola, tem dia que eu ainda bato, tem dia que ela pega com a mão. Então ela tava se sentindo culpada porque a realidade dela não era compatível com o perfil de nutrição infantil. Então, até para abrir essa pauta, queria muito saber da Fabi a diferença entre as duas maternidades, porque o excesso de ruídos nos traz também esse peso. E aí também, depois eu conto mais aí de como, peso extra, como né? que o Zen aí pode ajudar um pouco nisso. Assim, uma coisa... Vou falar de uma experiência minha, uma coisa que eu senti muito e foi até um problema no começo. A minha primeira filha, tudo certinho, amamentei normalmente, aquela coisa. Hoje em dia, tô falando o que eu senti, tem uma ditadura do leite materno e tal, e eis que não veio leite materno. Eu tenho uma cirurgia e até veio, mas veio muito pouco. E eu tenho que complementar com a fórmula. Sim. De comparação e de redes sociais e de tudo que a gente escuta e aquela cobrança imensa, parece que é um pecado você dar fórmula para um recém-nascido. E a mãe que não tem leite? Tem muitas que não querem. E tá tudo certo, elas não querem. E as que não conseguem. Então, uma pressão social nova, né? Talvez, também essa questão, né, do nível de consciência, né, de cada pessoa. Sim. E da capacidade física mesmo. Aí nós temos nossas limitações. Sim. Mas à medida que você se entende, você não cai nessa. Com você certeza. Não cai nessa pegadinha nem de rede social, que são pegadinhas, né, que a gente sempre teve. Porque sobre o corpo da mulher, a sociedade sabe tudo, né, gente? É impressionante. Sempre tem né? uma opinião. Sempre tem uma opinião sobre como devemos usar nosso corpo, né? A antiga rede social, às vezes, eram, né, os encontros presenciais, as praças, os encontros de família. Sim, as famílias. Isso sempre aconteceu, né, Lucimar? Sempre aconteceu. O corpo feminino sofre, assim, inúmeros tabus. Por isso que eu acredito que, inclusive, a maternidade nos ajude, né, a descobrir quem somos. Né? Então, somos essa mãe, somos essa mulher, a maternidade nos ajuda nesse processo também. Se a gente parar de ficar ouvindo muito e ficar ouvindo mais aqui o coração, ter uma conversa. E a gente não pode perder de vista, né, que essas coisas, essas ditaduras, né, elas não são à toa, né? Elas são propositais. Exatamente. E elas estão a serviço do capital. Elas não estão a favor
da criança, do bebê, muito menos dessa mulher. Então, é muito importante que a gente pense, isso está chegando até a mim porque chega, né? Nós estamos ativas nas redes, mas isso aqui está a serviço de quê? Porque muitas mulheres instagramáveis exercem uma maternidade ali, estão vendendo aquilo, né? Sim. Estão trabalhando com Estão aquilo, ganhando né? dinheiro, Estão ganhando delas, dinheiro. vendendo fralda, né? Vendendo Produtos, de né? alimentação, serviços, estilos de vida, né? E a gente fica achando que aquilo é tudo muito natural. É impressionante. E que deveria ser assim com para filho todas. pequenininho. Nossa. É impressionante, né? E Flávia, e aí vem essa pergunta, dá uma boa pergunta aqui para você. Que expectativas sociais você sentiu que precisou desconstruir ao viver e ao estar vivendo esse processo da maternidade? Várias. A gente comentando aqui que a gente desconstrói o tempo todo. Porque o tempo todo a gente está justamente fazendo esse filtro do que vem do lado de fora, do que o meu corpo, o meu coração, a minha intuição feminina me diz. Que eu experimento que nada melhor do que a observação para ser uma boa mãe, né? E aí uma dose infinita de amor, porque o resto são escolhas, né? E um dos pontos, até pegando esse gancho da Fabi, que eu percebi é uma curiosidade muito grande das pessoas sobre o seu tipo de parto. Isso é algo que eu não imaginava. Na minha gravidez, eu recebi essa pergunta de pessoas que não tinham o mínimo de intimidade comigo, sabe? De estarem assim, e aí? Vai ser parto normal ou cesárea? Uma pergunta assim, eu às vezes tinha acabado de falar que estava grávida, as pessoas querem saber como o neném vai sair. Então, essa pressão social, eu achei que ela tá mais latente do que eu imaginava. No lugar de grávida, eu senti. E eu me preparei para um parto normal e aprendi que o parto natural é aquele que vai ser o melhor possível para a mãe e para o bebê. Exatamente. Né? E então eu me preparei para viver o que eu precisava viver, né? Eu acabei ficando 10 horas em trabalho de parto, almejando um trabalho normal, e fui para uma cesárea que deu super certo, com uma equipe super amorosa, sem extrapolar o meu limite e da Melina. Então, esse é um dos tabus que assim, uma das perguntas que eu acredito que as pessoas estão fazendo de forma muito desordenada, como se você fosse escolher assim, você quer peixe ou carne para almoçar? Né? E é todo um processo que você está vivendo, né? De algo tão íntimo, né? É muito íntimo. E o processo de parto de cada mulher, ele é muito único, né? Aí cada história, imagina quem tem 2 filhos, né? Cada história é única, né? E alguns condicionamentos sociais muito óbvios também. Por exemplo, até pegando o gancho aí que nós estamos nessa decisão de Papa, né? Então, vamos trazer uma polêmica aqui na roda. Já decidiu isso, a gente só está esperando o anúncio. Esperando o anúncio. Eu sou uma mulher espiritualista, né? Eu não sigo nenhuma religião, né? Eu sou totalmente espiritualizada, né? A minha meditação, ela é laica, para mulheres que acreditam em Deus, acreditam em universo, numa energia superior, né? Mas eu tenho mulheres de várias religiões. E é um dos tabus também que hoje mudou bastante, né? As pessoas acham óbvio que o neném nasce e se faça um batizado na igreja católica. E isso também já mudou, porque isso é um condicionamento social de muitas décadas e era normal e tá tudo bem. Sim. Eu falo que uma crença, ela passa a ser questionada depois que o mundo muda, né? Então, por exemplo, para nós não foi uma opção, né? Então, algumas pessoas que perguntaram, e aí, vai ter batizado? Eu falei, sim, lá no mar com a mãe Iemanjá. Então, eu fui com o meu marido, fomos só nós 2 e colocamos o pezinho da Melina no mar, e ali a gente fez as nossas intenções, as nossas orações. Então, eu acredito que a gente está num tempo também que as escolhas são mais livres e menos condicionadas ao modelo automático. Então, e é legal a gente trazer isso em pauta para as mulheres que estão ouvindo não se sentirem pressionadas de fazer o que sempre foi feito. E mesmo que elas queiram fazer o que sempre foi feito. A Também escolha pode. pessoal. Pode. É livre. Essa liberdade é muito importante, né? Sim. Para todas, mesmo para quem segue, né, uma religião, e para quem não segue religião, também poder fazer da sua forma, né? Essa liberdade é muito emblemática também, porque essa gravidez, essa maternidade, ela vem cercada de muitas coisas
convencionadas, né? Muitas convenções, né? Então, desde a questão do parto, a questão depois, quando nasce, vai batizar, se não vai, e festa de 1 ano, se não vai ter, se vai ter isso, se vai ter aquilo. E, às vezes, é tão bonito, assim, a gente poder descobrir isso fazendo, durante o nosso processo, a gente não ter regras para essa maternidade, né? Até pelo cuidado dos filhos, até porque, gente, a sua filha de 4 meses é outra criança completamente diferente da sua filha que tem 24 anos hoje. As necessidades são outras, né? Uma coisa assim e aí eu queria saber um pouquinho disso, dessa surpresa sua, né? Dessa exigência que a Liz trouxe. O que nessa relação sua com o bebê, assim, você sentiu que é diferente, assim? Porque você tinha 21 anos da sua primeira gravidez. Sim, sim. E agora você tem 45, você está com 46 hoje. Então, assim, é uma outra mulher com uma outra criança, mas a criança também é diferente, não é? É diferente. Talvez por... Não sei, né? É a caçula, não sei o quê. E a gente quer aproveitar tudo. Sabe aquela pressa da primeira? Tô doida que anda, tô doida que cresce. Não tem agora. Agora é aquela coisa de querer que demora para crescer, quer aproveitar tudo. Mêsversário. Existe mêsversário. Quando você imaginou que isso fosse acontecer na humanidade? Imagina! Então, tem várias coisas, mas eu vou destacar essa. A gente quer aproveitar tudo. Sem pressa, tudo. né? Não existe pressa. É interessante, assim, isso tem a ver com o momento que vocês estão vivendo, né? Da sua família tá estruturada, né? E isso é uma bênção realmente, né, Fabiana? A gente poder desfrutar disso, né? E para essas mães que não têm essa estrutura toda, o que você falaria para elas? Sendo mãe, se fosse uma mãe aos 45 anos, mas que não tivesse isso tudo, mas que mensagem você daria para elas? Que pergunta difícil. Eu vejo que muitas mães, depois dos 40, elas fizeram um tratamento, ou estão tentando há muito tempo, e tudo mais. Toda grávida já tem aquele medo mesmo. Depois dos 40, acho que tem mais. Tem sim. Vou falar sem medo de errar que tem mais. O medo de uma perda gestacional, por exemplo? Os riscos, né? Os riscos com relação à criança aumenta, até com relação à mãe também. E muitas estão ali coladinha na menopausa, ainda tem toda aquela que a gente sabe, né? Em relação à menopausa, e eu sei. Então, eu diria, vai com medo mesmo. Porque vale a pena. E agora o importante, eu achei tão bacana isso você falar sem pressa, mesmo que exista uma pressão fora, é importante não ter pressa, né? Sim. É importante. Isso é vital, assim. Eu acho que para todas as mães, vocês que estão começando aí, né? Que vocês não tenham essa pressa mesmo. Né? Deixar ver que criança é essa aí, né? Eu diria assim, o que está por trás dessa pressa, né? Assim, de uma criança andar. Muitas vezes uma mãe está sobrecarregada ali também, né? Assim, só eu que fico, só quer no meu colo, né? Só fica comigo. Então, se andar é um pouco de liberdade, né? Mais ou menos. Mais ou menos, eu sei. Mas eu acho que mudou. Pensar nisso, assim, o que tá por trás dessa pressa de querer que essa criança ande, fale, largue o peito, né? Quando amamenta. Acho que tá muito ligado ao tema mesmo, né? Dessa sobrecarga, né? E foi bom, Priscila, porque eu já te pergunto aqui de uma vez, o que é preciso aí, na sua opinião, validar no discurso público sobre exaustão materna para que ela deixe de ser invisível? Porque tem uma coisa, toda sombra, quando a gente coloca luz nela, ela deixa de ser sombra. Então, vamos desmistificar também, vamos falar dessa exaustão, que ela existe, que ela é real, porque senão fica parecendo também que a gente
Não, maternidade é sempre para descer no paraíso, né? É para descer no paraíso. Também. Mas é para descer no paraíso, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que a gente tira esse fantasma e põe ele na mesa para a gente conversar sobre ele, né? Eu não vejo outro caminho que não seja a valorização dessa mulher que está em casa. Por exemplo, quais direitos uma mulher que está em casa, sem trabalho fora de casa, né? Mas com trabalho com a família e a criança, que muitas vezes sustenta, né, algum trabalho externo e movimenta a economia. Quais direitos essa mulher tem? Essa mulher vai se aposentar? Quais acessos essa mulher tem? Essa mulher tem o suporte psicológico dado pelo governo, né, acessado por políticas públicas? Porque muitas vezes essa mulher não tem o poder financeiro para poder arcar com o tal autocuidado, né, que a gente fala muito, mas muitas vezes ele vem seguido de um poder monetário que não é para todas, né? Como você trouxe no exemplo, uma mulher de 40 anos que não tem uma vida estabilizada e engravida de novo, qual suporte essa mulher tem? Muitas vezes tem que largar um trabalho e aí perde a renda. Perde a renda. Quais as oportunidades que ela vai ter? Uma mulher depois desse puerpério, depois dessa licença maternidade. Então, acho que a gente tem que mexer aí, né? Tem que começar a conversar mais, mexer aí nesses direitos. E um outro ponto que eu acho interessante também é ter uma licença paternidade que seja justa, né? E que seja considerada para que esse pai também esteja em casa, também esteja com esse bebê, também esteja como um suporte e rede de apoio obrigatória, assim como essa mãe. Tenho certeza que se a gente tiver isso e tiver dados depois, o tal puerpério não vai ser tão doloroso assim, né? Porque muitas vezes esse pai sai para trabalhar porque não tem esses dias. 5 dias úteis. 5 dias úteis, ou seja, ele não é tão necessário assim. E essa mulher fica ali sobrecarregada, muitas vezes sem nenhuma rede de apoio. Gente, eu escuto isso diariamente, né? Mulheres puérperas sem rede de apoio e esse marido, esse pai, que muitas vezes quer participar, precisa ir trabalhar. Então, a gente precisa olhar para essas leis do trabalho, para esses direitos, para a gente começar, se a gente não tem esse suporte, a gente começa a falar dessa, mais ou menos uma igualdade ali de divisão justa de tarefas, né, de suporte, porque é muito bonito a gente falar na prática, né? Mulher, vá se cuidar, autocuidado, busque terapia, participe dos grupos terapêuticos. Com quem que essa criança vai ficar? E eu percebo, Priscila, que isso é um padrão também pré-maternidade, né? O que eu percebi em mim, nas mulheres da minha geração, amigas, no entorno, né? Que eu tenho esse lugar vulnerável de troca, né? A mulher, ela já tá no mundo, como você disse, equilibrando 1 milhão de pratinhos, né, exercendo uma energia masculina muito forte, né, de ação, de resolução. A gente também, como mulher, sair desse padrão e viver a entrega do início da maternidade é muito desafiador. Bem difícil. Porque a gente está acostumada a ser o centro estratégico da casa, que resolve tudo, que toma as decisões. E ali você está num lugar de recuperação, de vulnerabilidade emocional, hormonal, física, olhando um serzinho que está ali dependendo de você. Tudo de você, então, né? Eu penso também de uma preparação, isso está me vindo agora, viu? De uma preparação um pouco mais amorosa, gentil, técnica para as mulheres antes delas se tornarem mães, porque elas entenderem esse padrão, que ela vai viver um tempo que esse padrão ele precisa ser renovado, né? Essa mulher que tenta dar conta de tudo, é insustentável. É insustentável, é isso que traz realmente a exaustão e os sintomas de ansiedade, né? E tudo isso que a gente vê de perto. Eu penso assim, né, que pra gente concluir, infelizmente nosso prazo está terminando aqui, mas é uma questão de cada vez mais também a gente buscar essa maternidade responsável, né? Nós sabermos das atribuições que essa mulher tem, a gente lutar pelo que a gente ainda não tem, como a licença paternidade, que equilibra também a questão
capitalista, né? Sim. Então porque aí os homens e as mulheres estão na mesma igualdade, porque senão sempre vai sobrar para a gente o custo da empresa, né? Então é bacana a gente poder falar sobre isso, fazer isso e chamar essa mulher que ainda não é mãe ainda e que deseja ser, para que você compreenda cada vez mais o que é ser mãe. Você vai perceber na prática, não tem jeito, né? Mas que a gente busque cada vez mais uma maternidade consciente, porque a gente tenha pessoas mais felizes no mundo, né? Queria agradecer demais, Fabiana, obrigada por você estar aqui com a gente. Priscila, muito obrigada. Obrigada, mais uma adorei vez esse bate-papo, também. gente. Obrigada. Flávia, muito obrigada pela sua presença, sua prazer. contribuição, tá? E a todos vocês que nos ouviram aí, nosso muito obrigado. Um feliz Dia das Mães, para as mães de coração, de alma, para todas vocês. Tribuna no Ar.